Ok, então seja bem-vindo, Arthur. A gente vai aguardando os outros aí chegarem. Então, o professor quer falar com você a respeito de ponto. Então, um ponto ele sempre tem o quê? Todo ponto ele tem uma coordenada. O que a gente chama de coordenada, professor? Exemplo, tem um ponto A. O ponto A ele vai ter um valor de x e um valor de y qualquer, tá bom? Então, nós temos o ponto A, que é o valor de x e o valor de y. A gente pode indicar valores de x e valor de y qualquer para esse ponto aqui. E eu posso ter também o nosso ponto B. E o nosso ponto B também terá o valor de x, do B, no caso, e o y do B. Certo? Então, nós temos essas relações, x do A e y do A, x do B e y do B. Sobre dois pontos, sempre passa uma reta. Tá? Então, agora nós vamos falar sobre reta. Então, nós temos o ponto, que é o xa e o nosso ya, o nosso xb e o yb. Estamos aqui na página 27, Matemática B, aula 51 e 52, posições relativas entre ponto e uma reta. Então, dito isso, nós temos posições entre A e B, ou seja, x do A e x do B, e y do A e y do B. Então, imagina aqui que esses dois pontos sejam esses daqui, e eu tenho exatamente aqui, então, o ponto A e aqui o ponto B. Então, sobre esse ponto vai passar uma única reta. Então, nós temos aqui uma reta, tá? Então, podemos nomear ela, colocar um nome qualquer para ela aqui. Nós vamos falar que essa reta é a nossa reta R. Tá? E para mim encontrar a equação dessa reta, eu preciso desses pontos aqui para a gente encontrar a equação dessa reta. Então, de forma geral, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter x e y. E daquela forma que o professor te explicou, mais fácil. Ó. xa, ya, xb, yb. Certo? E aqui embaixo nós vamos repetir o primeiro, somente isso. Aqui na parte de baixo a gente repete o primeiro e fazemos aquela conta de multiplicação nas diagonais. Então, ó, x vezes ya, então tem aqui x vezes ya, xa vezes yb, mais xa yb, xb vezes y, então mais xb vezes y. E agora, voltando, nós trocamos o sinal. Então, para cá, nós vamos trocar o sinal. Y vezes xa, então vai ficar menos xa y. Ya vezes xb vai ficar menos xa y, xb ya, né? Deixa eu colocar aqui. xb ya. E yb vezes x vai ficar menos x yb. Tá? E agora a gente pode somar, ou seja, nós podemos juntar todos esses valores, nós vamos ter a equação da nossa reta. É interessante a gente observar que a nossa equação ela é um ajuntamento de todas essas multiplicações que nós fizemos. Multiplicações positivas, multiplicações negativas. Então, nós temos aqui, vou colocar aqui embaixo, ó, x vezes ya mais xa yb mais xb y mais xa vezes y menos xb ya menos x yb. Então, tudo que tem xa a gente pode separar, e tudo que tem x também, no caso, né, a gente pode pegar aqui os termos que são iguais. Então, vamos observar aqui.
que você tem multiplicado por YB? Então, você tem esse multiplicado por YB, e você tem esse também aqui multiplicado por YB. Tá bom? E por YA, você tem esse multiplicado por YA. Vamos colocar primeiro por YB. Então, você tem aqui, ó, menos, ó, YB, que multiplica XA menos X. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora, tratando de YA agora. Vamos achar aqui quem é o nosso YA. Deixa eu pegar aqui. Isso, ó. Então, tem YA aqui. Eu tenho outro YA aqui. Ó. Então, de novo, ó. YA que multiplica XB, ó, X menos XB. X menos X do B. E ainda a gente tem, ó, todos esses valores aqui. E ainda a gente tem, nós já fizemos já YB e já fizemos YA. E aqui nós temos também o valor de XB vezes Y e de XA vezes Y. Então, eu tenho Y que multiplica, mais aqui Y que multiplica XA e XB. Tá? Tudo isso aqui é igual a zero. E a gente observa aqui o seguinte. Para construir uma reta, ou seja, para construir a equação da reta, eu preciso considerar esses termos aqui. Então, eu vou ter um YA, eu vou ter um YB, e eu vou ter um valor de Y qualquer. Sempre eles estarão multiplicando o valor de X, que é essa a ideia geral. Vamos colocar números e aí eu tenho certeza que vai ficar mais simples para a gente. Digamos que esse ponto A, ele é o 2 e o 4. E digamos que o ponto B, estou colocando aleatório, tá? É 3 e 5. Tá? Então, o ponto A é 2 e 4, e o ponto B é 3 e 5. Lembrando que o primeiro sempre é X, e o segundo é sempre Y. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui tem X, aqui tem Y, eu coloco o 2 e o 4, eu coloco o 3 e o 5, e na linha de baixo aqui eu vou passar um tracinho, e vou repetir o primeiro. Quem é o primeiro? XY. XY. Agora eu vou fazer a matriz aqui do preguiçoso, a multiplicação mais simplificada, para encontrar essa equação aqui. Lembrando que o lado voltando é negativo. Então, x vezes 4 dá 4x, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes y dá mais 3y. Voltando, eu troco o sinal, ó. Então, y vezes 2 dá 2y, só que eu troco o sinal, então vem menos 2y. 4 vezes 3 é 12, então para cá vem menos 12. E 5 vezes x é menos 5x, então menos 5x. Fechou? Tudo isso igual a zero. Vou só dividir aqui. Tudo isso igual a zero. Agora nós temos a nossa equaçãozinha da reta. Então, x soma com x, ou seja, então eu tenho menos 5x com 4x, ó, vai dar menos x, então eu tenho menos x. 3y com menos 2y, eu tenho mais y. Menos 12 com 10, eu tenho menos 2. Tudo isso igual a zero. Beleza? Tá? Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha. Observe que nós temos sempre um x e nós temos também sempre um valor de y. Tá bom? Ok. Todos esses valores aqui a gente encontra na nossa equação da reta. Agora, observe o seguinte, que aqui a gente está falando entre ponto e reta. E entre ponto e reta, sempre a gente acha o quê? A gente já encontra a distância entre o ponto e a reta. Então, para encontrar essa distância, nós utilizamos uma regra, que é a fórmula da distância. Mas a fórmula da distância ela é o módulo de um determinado valor. Tá bom? Então, para a gente encontrar o valor dessa distância, a gente... Oi, pode falar, filho. Pode falar.
Nesse segundo exemplo aí, você encontrou a equação. É a equação. Aqui também, essa aqui também é a equação. Tá? Ó, deixa eu... No primeiro exemplo também a equação, daquele tamanhozão? também é a equação. Deixa eu só organizar. Eu vou organizar ela de forma Ah, diferente, que você vai entendi. ver que vai ser a mesma coisa. Vou só organizar ela aqui. Ó, Ok. deixa eu organizar ela de forma que o x fique em evidência. Aqui você tem o x. Oi, seja bem-vinda, Sara. Tudo bom? Ó, y, A. Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. E você, como vai? Menos YB. Então, você tem um x, você tem um y, e você tem essa parte do meio aqui, ó. XAYB e XB, YA. Então, vamos colocar aqui XA, YB, menos XA, YB, menos XB, YA. Então, olha como ficou mais bonitinho agora, Arthur. Porque agora você consegue observar o seguinte, ó. Esse cara, esse camaradinho aqui, deixa eu só organizar ele do jeito que tá ali. Ó, deixa eu organizar ele aqui. Isso. Ó, eu tenho o valor de x, então eu tenho o valor de x, e o próximo é o valor de y. Então, onde eu tenho y aqui, eu tenho esse y aqui, e eu tenho esse y multiplicado por xb, e esse y aqui multiplicado por xa, certo? Então, xa e xb. Então, eu tenho esses dois aqui, ó, esse com esse. Então, eu tenho y, que multiplica xb mais xa, certo? Xb mais xa. E aí eu tenho essa parte aqui do termo independente. Quem que é o termo independente? O termo independente é esses dois aqui, ó. Esse camaradinho aqui com esse daqui. Ou seja, são os dois valores subsequentes. Então, eu tenho xa yb, que é aquela multiplicação que a gente tem no meio, menos xb ya. Pronto. Então, eu tenho essa terceira parte aqui. Tudo isso igual a zero. Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho de mais. Vou colocar aqui, já tem um sinalzinho de mais. Tá? Então, você pode observar o seguinte, ó. Aqui nós temos a nossa equação. Essa aqui é a nossa equação, só que em forma algébrica, tá? Então, a equação da reta, só que de forma algébrica. Se você quiser colocar a forma numérica nela, então basta a gente substituir os valores. Quem é YA, professor? YA é o Y do A, esse 4 aqui, ó. Então vai ficar, deixa o professor continuar aqui embaixo. Deixa eu erguer aqui um pouquinho. Olha aí, comprei um mouse novo, não dá mais aquele problema de fechar. Então, x YA menos YB, então YA é 4, menos YB, menos 5. Então vai ficar 4 menos 5. Tá entendendo aqui, Arthur? Até aqui? Sim. Tá? Ó, o Y do A é esse daqui, o Y do B é o 5. Ó, Y do A e o Y do B. Aí a gente vai fazer mais Y que multiplica. Quem é o X do B, quem é o X do A? O X do B é 2 e o X do A é 3. Tá? Ao contrário, Então, professor. é um menos o outro. Ou, não, X do B menos X do A, né? Então, 3 menos 2. Aqui o sinal está trocado. Aqui tem um sinal de menos aqui. Então, menos isso. X do B
menos x do A. E ainda, a gente vai ter aqui, ó, mais, vou colocar aqui, mais xby, xa, yb, menos xb, ya. Então, mais, quem é o xa, professor? O xa é 2. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, menos xb, ya. Opa, desculpa aqui, que é yb, ó. xa é 2 e o yb é 5. Então, é 2 vezes 5. 2 vezes 5, menos xb. O x do B é 5 e o y do A, ou x do B é 3 e o y do A é 4. Então, menos x do B, que é 3, e o y do A, que é 4. Fechou? Tudo isso igual a zero. Então, Arthur, é como se a gente tivesse uma equação geral para a gente colocar qualquer valor, sem ter que fazer a matriz, tá certo? Se você não quiser fazer a matriz, você pode colocar direto nessa equação aí. Então, chama-se equação geral. Observe aqui o que vai dar. Ó. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, vai ficar x que multiplica menos 1, que é menos x. 3 menos 2 vai dar 1. Então, vai ficar y que multiplica 1, e vai dar mais y. E 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 4 é 12. 10 menos 12 sobra menos 2. Então, tem menos 2 aqui. Tudo isso igual a zero. Você pode observar que essa equação que a gente acabou de encontrar aqui, pela substituição, é exatamente, ó, a mesma aqui. Beleza? Caramba, que Tá? massa. Por isso que a gente acabou fazendo aqui uma equação chamada equação geral. Então, essa aqui é a equação da reta, chamada de equação geral. Aí tem as posições relativas entre elas, ou entre esses pontos. Deixa o professor ir um pouquinho mais adiante, enquanto você anota aí. Tem alguns outros valores que a gente pode também adicionar nesses pontos. Nós já falamos sobre inclinação, nós já falamos sobre retas paralelas, já falamos sobre retas perpendiculares, então não preciso retornar nesses assuntos. Mas tem um assunto bem interessante que eu não queria deixar passar, que é como que você faz para encontrar a área de um triângulo que está no meio de três pontos, tá? Que está entre esses 3 pontos. Então, o professor vai passar isso para você agora, para vocês. É um a mais, tá? É um a mais. Não tem isso na nossa apostila. Talvez tenha na apostila 8, mas o professor realmente não viu. Eu dei uma olhada lá agora, essa semana passada, eu estava estudando também para dar aula para vocês. Eu também não vi isso lá. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. É bem simplesinho, eu vou fazer só um resumo. A ideia é a seguinte, ó, área de um triângulo. Mas agora eu vou utilizar os pontos. Porque às vezes aparecem os pontos para você e você vai construir a figura, até você construir a figura e tal, já era para você ter resolvido. Então, para ficar na frente dos próximos concorrentes, a gente já estuda isso. Ó. Então, eu vou escrever aqui para você, ó. Área de um triângulo. Qualquer coisa pode abrir o microfone e perguntar. Pode ficar à vontade, vocês são pacíficos e triângulo. Às vezes a gente pede para os meninos do 7º, 8º ano desligar o microfone, porque eles fazem bastante barulho, né? Mas nós somos praticamente adultos. Ó, área de um triângulo. Você encontra a área de triângulo a partir do quê? A partir da metade da sua base multiplicado pela sua altura.
Tá? Metade da base vezes a sua altura. Então, isso nós chamamos de área. Tá? Essa área aqui é a área do triângulo. Então, dito isso, eu quero mostrar para você o seguinte. Ó. Quando você tem 3 pontos, ou seja, quando nós estamos na geometria analítica, igual nós estamos estudando aqui agora, em geometria analítica, a partir de 3 pontos, você pode formar um triângulo. Então, exemplo, você tem um ponto A aqui, um ponto B qualquer aqui, e um ponto C qualquer aqui. Tá? Então, você tem exatamente esses pontos aqui, ponto A, ponto B, e o nosso ponto C. Só um minutinho aqui. Com esses pontos, ou seja, ponto A, ponto B e ponto C, Yasmin, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom? Nós estamos na página 27. Obrigada, prof. Boa noite. Estamos estudando posições relativas entre ponto e uma reta, tá bom? O professor está indo um pouquinho mais além aqui. É a área de um triângulo. Então, falando aqui sobre a área de um triângulo, a gente tem o seguinte. Todos esses pontos aqui têm o x e o y. Então, nós temos aqui o x do A e o y do A. Nós temos o x do C e o y do C. Nós temos também o x do B e o y do B. Tá? Então, cada um desses pontos aqui, eles estão num plano cartesiano. Esse plano cartesiano tem coordenadas x e y. Então, vamos à prática logo. O professor quer mostrar para vocês. Como eu já disse já anteriormente ali, o que a gente vai fazer aqui, então? Quando aparece para a gente exatamente 3 pontos assim, a gente vai fazer a mesma conta que está aqui. Então, a área do triângulo, delimitado por 3 pontos, então a área desse triângulo será igual a metade do módulo do determinante. O módulo do determinante. Determinante é aquela multiplicação que a gente faz ali, em diagonais, tá? Então, é exatamente isso daqui. Então, deixa o professor subir só mais um pouquinho aqui, eu vou colocar já uns valores aqui, para a gente fazer junto. Então, ó, se a área é metade do módulo determinante, então vamos colocar aqui que o nosso ponto A, ele vale 2 e 1. O nosso ponto B, ele vale 3 e 2. E o nosso ponto C, ele vale 4 e 0. Tá? Então, esses 3 pontos. Colocados esses 3 pontos, nós vamos fazer o quê, então? Vamos colocar lá, 2 e 1, 3 e 2, 4 e 0. Como sempre a gente faz, passa um tracinho aqui embaixo e repete a primeira. Então, quem é a primeira? A primeira é 2 e 1. E agora nós fazemos as multiplicações das diagonais, método preguiçoso, método mais rápido. Professor, Oi, pode falar. por que nesse caso aí o senhor não usou o x e o y primeiro lá em cima? Ah, tá, porque eu já tenho 3 pontos. Eu já tenho 3 pontos. Eu só uso o x e o y quando eu estou querendo encontrar a equação da reta. Nesse caso aqui, eu quero achar a área do triângulo. Tá? Beleza. Então, na área do triângulo, eu não uso o x e o y. Eu uso já os pontos, todos os pontos. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 0 é 0. E 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 3, para cá a gente troca o sinal. Então, 1 vezes 3 é menos 3. 2 vezes 4 é 8, então vai menos 8 aqui. E 0 vezes 2 é 0. Então, menos 0. Tudo isso aqui a gente vai deixar dentro do módulo. Tá? A gente vai deixar dentro do módulo. Então, vamos lá. 4 mais 0 mais 4 dá 8. Então, vai ser 8 positivo. 3 com menos 8 dá menos 11. Tá certo? Menos 11. Então, a gente vai ter aqui menos 11. 8 menos 11, menos 3. Então, esse aqui foi o nosso determinante. Então, determinante é igual a menos 3.
Voltando aqui, então, para a área. A área será metade do módulo do determinante. Então, módulo de menos 3. Todo número que está dentro do módulo, ele é positivo, tá certo? Ele é positivo, porque o módulo só admite resultados positivos. Então, a nossa área será metade de 3. Metade de 3. E metade de 3 é exatamente 1,5. Então, 1,5 unidades de área. Se aqui a unidade é centímetros quadrados, então 1,5 centímetro quadrado. Então, beleza? Bem simples, bem legal de fazer. Vamos então, um adendo que o professor colocou, porque realmente na nossa apostila aqui era para ter na sequência aqui essa aula. Eu andei olhando a apostila 8, mas também não encontrei ela. Mas está aqui para vocês já verem, tá bom? Então, temos a equação da reta, temos a área de um triângulo, e vamos aqui fazer algumas coisas interessantes aqui em relação à nossa equação da reta. Ó, primeira coisa, para qualquer ponto que esteja à distância de uma reta qualquer, vamos no resumo aqui da nossa aula. Então, deixa eu pegar aqui. Amanhã vocês estão de feriado também? Isso. Aqui. Então, essa ideia geral que a gente tem aqui, deixa eu pegar aqui, eu já coloco lá para você. É para a gente calcular a distância entre um ponto e uma reta. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Isso, perfeito. Para a gente encontrar a distância entre um ponto e uma reta, a gente usa exatamente a equação da reta e a ideia geral do ponto. Tá? Então, o que é o ponto, professor? É a junção de duas coisas. Ó, você tem aqui exatamente a junção de um Pitágoras, tá certo? Que esse A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, aqui você tem exatamente um Pitágoras. E você tem aqui a nossa equação da reta. E aqui em cima, na nossa equação da reta, o x e o y será substituído pelo x e o y do ponto. Então, o ponto tem x e y, e a equação da reta tem o a e o b. Esse a e esse b vai aqui embaixo, tá? Então, vamos observar aqui um pouquinho na nossa equaçãozinha que a gente fez aqui em cima, que é aquela dali, ó. Menos x mais y menos 2. Então, o professor vai colocar aqui do lado, aqui, ó. Menos x mais y menos 2. Tudo isso igual a zero. Beleza? E digamos que tem um ponto qualquer, fala dois valores, Arthur, fala dois valores aí, para o nosso ponto P. 6 e 7. 6 e 7. O nosso ponto P é um ponto 6 e 7. Então, eu quero encontrar a distância entre a nossa reta, que a gente tinha feito ali em cima, e o nosso ponto P. Nosso ponto P é o x0 e y0. Então, eu vou colocar x0 e y0. Tá bom? Aqui eu tenho elementos aqui. A gente já sabe que aqui a gente tem elementos. O x aqui, o primeiro, é o nosso elemento A. Esse daqui é o nosso elemento B. E esse aqui é o nosso elemento C. Certo? Igual a ideia lá que nós temos na equação de segundo grau. O primeiro é o x ao quadrado, daí é A, o outro é B, o outro é C.
Nesse caso aqui, o nosso A é menos 1, porque é menos x. Nosso B ele é 1 e o nosso C é menos 2. Tá? X0 é 6, Y0 é 7. Então, somente substituindo aqui para a gente fazer, ó, distância entre retas, ou seja, distância entre essa reta e esse ponto, é igual o A, que é exatamente esse valor aqui, ou seja, menos 1, vai ficar menos 1, multiplicado por x0. Quem é x0? X0 é o P. Então, é o 6, multiplicado por 6. Mais B, quem é o B? O B é 1 também, multiplicado por y0, que é 7. Então, multiplicado por 7. Mais o termo C, que é o menos 2. Menos 2. Pronto. Esse aqui vai ter que estar dentro do módulo, por quê? Para não dar uma divisão por número negativo. Tá? Então, isso garante para a gente que não vai dar uma divisão por número negativo. Tudo isso será dividido pelos valores de A mais B ao quadrado. Então, A é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, mais o B, que é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Tudo isso tendo uma raiz quadrada aqui embaixo. Resultado disso, então. Resultado dessa distância. Distância é igual. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Menos 6 com esse menos 2 dá menos 8. Mais 7 dá 1. Tá certo? Então, menos 8 mais 7 dá menos 1. Menos 1 dentro do módulo. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado é 1, esse 1 ao quadrado é 1 também. Então, 1 mais 1 é 2, raiz de 2. Tudo isso dividido por raiz de 2. Resultado final aqui. Menos 1 dentro do módulo sai fora do módulo com resultado positivo, porque a gente sabe que o módulo ele inverte o sinal. Então, distância é igual a 1 sobre raiz de 2. Raiz de 2 não pode ficar embaixo, então a gente faz a radiciação, que é multiplicar por raiz de 2, ou seja, passar essa raiz de 2 de baixo para cima. Quando você multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2, vai dar raiz do número 4, que é 2. E aqui 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, então vai ficar o resultado final. Raiz de 2 sobre 2. Então, essa daqui é a distância entre esse ponto P, que é 6 e 7, para essa reta x menos x mais y menos 2. É bem simples, bem legal de fazer. Então, só retornando aqui o que nós fizemos. A equação é a mesma, a equação é essa daqui. O primeiro termo é o A, o segundo termo é o nosso B, o terceiro termo é o nosso C. O x0 e o y0 é aqui do ponto P. Então, no x0 e y0 é do ponto P. É isso que eu vou multiplicar aqui, ó. Tá? O 6 e o 7 está aqui. E aí é só a gente colocar A que multiplica x0 mais B que multiplica y0 mais C, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz quadrada desses dois valores. Bom, virando a página aí, vamos para a página 28. Eu quero fazer com vocês alguns exercícios que tem aí, que esse exercício também vai remeter a algumas coisas que a gente já viu anteriormente, que nós já vimos anteriormente aqui. Acho que de distância mesmo eu só tenho duas, que é a 2 e a 3. Dado um plano cartesiano, deixa eu subir um pouquinho aqui. Número 1. Dado um plano cartesiano, o triângulo de vértices... Deixa eu ver se eu pego ele aqui. É mais fácil. Então, tenho aqui os valores... Deixa eu voltar aqui. Isto. Vamos lá. Yasmin, sentimos a sua falta ontem. Tá? Ah, prof. Eu tô Você meio tava matando minha desorganizada. aula.
Tô meio desorganizada com os meus horários, eu tenho que voltar a arrumar. Eu achei que você estava matando minha aula. Você assistiu das Nada, outras professoras e esqueceu da minha. nada, às vezes eu sei lá. Tranquilo. Ó, então vamos lá. Brincadeira, mas sim. Você já é uma moça grande, né? Dado o plano cartesiano, o triângulo com os vértices. Ó, então falou que é um triângulo pra gente. 1 menos 1, B 0 e 2 e C 2 e 4. Uma equação da reta suporte da altura relativa em relação a A. Então, a primeira coisa que ele quer saber é a reta suporte da altura relativa. Então, qual é a reta suporte, ou seja, por onde que passa essa nossa reta. E aí a gente vai encontrar primeiro, então, o coeficiente e vamos montar a nossa reta. Lembrando que a reta ela é sempre montada com y menos y0, isso é igual a x menos, deixa eu só voltar aqui, deixa eu colocar aqui, m, que multiplica x menos x0, certo? Então, você tem exatamente esse valor aqui, tá? Para você encontrar. Essa aqui é a nossa reta, tá? Equação da reta. Deixa eu só colocar aqui, equação da reta. Só que essa aqui é a equação reduzida, tá? Reduzida. Equação reduzida. Para a gente encontrar, então, esse valor, a gente vai fazer o quê? O coeficiente angular em relação a essas retas aí. Então, nós vamos colocar aqui a reta suporte, é a reta que passa em B e C, tá? Então, vamos fazer um triângulo aqui. Vamos colocar aqui que é B, aqui é C, e eu tenho uma reta que passa por aqui. O B é 0 e 2, o C é 2 e 4. Tá? Então, o B é 0 e 2, o C é 2 e 4. E o A é 1 e 2. 1 e menos 1. Esse é o nosso A. Então, para a gente encontrar... Professor, Pode falar, filho. por que eu vou usar a reduzida nesse caso? Porque ele quer saber uma equação da reta suporte em relação à altura desse A, ou seja, ele quer saber exatamente a altura desse A. Não, é só para facilitar mesmo, porque aqui eu só uso o x0 e y0. Tá? Eu achando o coeficiente angular, eu só uso x0 e y0 para me encontrar a equação que passa. Aí eu posso, tipo, usar aqui o ponto A, aí eu coloco o ponto A aqui e aqui, eu acho que reta que sobe. Se eu colocar o ponto C, ou seja, a equação da reta ponto C, eu sei o outro ponto que sobe. Então, é só para facilitar mesmo. Mas eu poderia também fazer, ou seja, esses dois pontos, e calcular ela também, ela chegaria à mesma reta, tá bom? Beleza. Equação reduzida é aquilo ali, né? A equação Y reduzida é menos isso daqui. Y0. Isso, y menos y0, igual Beleza. a m, que é o nosso coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Quer ver? A professora vai fazer aqui, depois eu faço de outra forma, mas é só para facilitar mesmo. Primeira coisa então, que a gente tem aqui é o seguinte. Para a gente encontrar o coeficiente desses dois aqui, o que é o coeficiente mzinho? Então, o que é o mzinho? Vou colocar aqui embaixo. Coeficiente angular. Coeficiente angular. Coeficiente angular m é igual a yb menos ya. No caso aqui nós temos o c, né? Então, vou colocar aqui yc menos yb, vou colocar só na ordem aqui, e xc menos xb. Ou seja, é um menos o outro. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, yc é 4. Vai descobrir a altura. Não, só o coeficiente, que é a inclinação. Qual a inclinação que essa retinha aqui fica? Entendi. Tá? Coeficiente. A gente vai fazer aqui, e depois eu posso também fazer da forma que o Arthur sugeriu, que é a forma
do método preguiçoso, que é mais rápido lá. Ó, xc menos yb, então vai ser yc é 4. Ó, yc aqui, ó. O y está aqui e o x está aqui. O y está aqui e o x está aqui. Então, 4 menos 2 sobre 2 menos 0. 4 menos 2 é 2. Então, ficou 2. 2 menos 0 é 2 também. 2 sobre 2 dá 1. Então, nosso coeficiente é exatamente 1. Então, já dá para a gente substituir ele lá. Substituindo, nós temos o seguinte, então. Y menos o nosso y0, do B, no caso, vamos falar em relação a B. Então, y menos y0 é 2, certo? Isso é igual ao coeficiente m, que é o número 1, multiplicado por x menos x0. Quem é o nosso x0, professor? O nosso x0 é 0 também. É 0. Beleza. Aí eu tenho como resposta final y menos 2 igual a 1 vezes x, 1 vezes 0 é 0. Não preciso terminar aqui. Organizando essa equação aqui, então eu tenho que x mais y menos 2 igual a 0. Então, essa aqui é a nossa equação suporte da reta. Lembrando ainda que nós temos o seguinte: a próxima reta, que é a nossa altura, ela é algo perpendicular a essa primeira reta ali, ou seja, ela passa exatamente aqui, ó. Ela passa exatamente nesse ponto aqui. Se ela é uma reta perpendicular, então eu tenho o seguinte, que o meu valor, ou seja, o valor para que essa reta seja perpendicular, o coeficiente tem que ser o inverso negativo desse. Ó, então presta atenção. Na multiplicação de MR, certo? Vezes MS, que é a reta da altura aqui, ó, que ela é perpendicular a essa reta aqui, que é a nossa reta MR. Então, vamos chamar essa daqui, que é a reta suporte que a gente acabou de encontrar, que essa daqui é a nossa MR. Essa aqui é a nossa MS. Então, isso a gente já estudou anteriormente. Quando a gente multiplica isso aqui, tem que dar o valor de menos 1. Ou seja, significa que MS é igual a menos 1 sobre MR. Como o valor de MR eu já tinha encontrado, que é o nosso coeficiente angular, que é 1, então eu vou ter o seguinte, menos 1 sobre 1, que é menos 1, tá? Deixa ele aqui, a gente vai encontrar agora essa reta aqui azul, ó, essa retinha azul que é para cima aqui. Então, como ela passa sobre esse ponto 1 e menos 1, vamos usar a mesma estratégia, ó, y menos y0 e x menos x0. Aqui, Arthur, eu teria que usar realmente a equação da reta reduzida para mim encontrar isso daqui, porque senão ficaria mais difícil. Eu ia ter que encontrar esse ponto do meio, fazer inferência quando que ele era perpendicular, e aí depois de fazer os cálculos para achar aqui o ponto perpendicular, ou seja, a distância entre B e C, aí só assim que eu poderia achar a nossa outra equação. Tá? Mas a primeira equação aqui poderia ser assim, encontrada por B e 0 e o método preguiçoso, que é esse método aqui em cima, ó, que é bem mais rápido, tá? Esse método aqui que é bem mais rápido. Opa, desculpa aqui que eu tô bagunçando aqui. Professor, eu me perdi nesse MS e MR aí. Nesse MR vezes... Ah, tá. Aqui é para ela ser perpendicular. Então, para ela ser perpendicular, esse aqui é o símbolo de perpendicular, tá? É um tracinho, não é um não, apesar que o professor faz um assim, mas é um T de cabeça para baixo, é um T maiúsculo, um Tzão de cabeça para baixo, ó. Perpendicular. Então, para ela ser perpendicular, quando você multiplica MR vezes MS, ou seja, quando você multiplica os dois coeficientes, coeficiente angular tem que dar o resultado menos 1. Tá bom? E aí a gente só organizou.
Como a gente queria ms, a gente passou o mr aqui dividindo. Como esse coeficiente angular aqui eu chamei de reta R, ou seja, essa nossa retinha aqui é a nossa reta R, e essa nossa reta que sobe é a nossa reta S. Então, como eu chamei esse aqui de R, ele vai vir para baixo. Como o valor dele foi 1, então ficou menos 1 sobre 1, que dá exatamente menos 1. Vamos colocar essa equação aqui, então. Vai ser o seguinte, ó, y menos y0, menos y0, isso é igual a m, que multiplica x menos x0. O y0, nesse caso, vai ser em relação ao ponto A. Então, y0 do A é menos 1, certo? Então, vai ficar y menos o menos 1, que é o nosso A. Isso é igual a m, que é o menos 1 aqui, ó, que multiplica x menos 1. Beleza. Então, eu tenho menos com menos aqui é mais, então eu tenho y mais 1 igual menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Mais 1. Passando todo mundo para antes da igualdade, então eu tenho menos x vai ficar mais x, então vai ficar x. Deixa eu colocar 3 pontinhos aqui. Então, x mais y. E esse mais 1 aqui vai passar para cá, vai ficar menos 1. Com esse aqui vai cancelar. Então, vai ficar x mais y igual a 0. Então, esta aqui é a reta perpendicular que passa na reta suporte. A equação da reta suporte, certo? Da altura relativa ao vértice A é quanto? Então, a equação da reta suporte é y mais x, ou x mais y. Beleza? Ô, professor, por que você Pode falar. usou fazer o negócio do perpendicular? Porque a altura de qualquer triângulo é algo perpendicular a ele. A base. A altura de qualquer triângulo é algo perpendicular a ele. Deixa o professor subir um pouquinho aqui para você. Agora a gente foi no passo a passo. Mas, ó, vou só colocar um... Se você tem um triângulo assim, ó. Triângulo assim. Essa aqui é a altura dele. Então, ela é perpendicular a essa base. Agora, se você tiver um triângulo assim, igual que a gente desenhou ali. Então, a altura dele vai ser aqui, ó. Vai ser perpendicular à base. Então, por que eu encontro o perpendicular? Porque toda a altura, H, ela é perpendicular. E ele pediu a reta suporte da altura. Beleza? Não, mas o que tu ter achado esse valor do perpendicular aí interferiu na conta? Aqui, ó, porque a gente substituiu ele aqui, ó. Tá vendo aqui onde a gente colocou ele, ó? Esse daqui é o nosso MS. Aqui, ó, menos 1 aqui, ó. Esse carinha aqui que a gente encontrou, a gente colocou ele aqui, ó. Para a gente encontrar a segunda equação. Então, a primeira equação a gente fez com o quê? A primeira equação a gente fez com esses dois pontos aqui, o B e o C. Professor, eu poderia ter feito... Pode falar. Não, que pode terminar aqui. Eu acho que eu ia perguntar isso, eu ia falar. Ó, a primeira equação, que foi essa equação aqui, a gente fez com B e C. Tá? A gente fez com esse B e com esse C. A segunda equação a gente fez aqui, ó. Ela é perpendicular a essa base aqui. A base é BC e ela é perpendicular. Então, para fazer essa perpendicular, eu precisei desse MS aqui, que era o nosso coeficiente angular da reta perpendicular. Então, sempre que uma reta for perpendicular à outra, vai ser o inverso negativo. Ou seja, vai ser menos 1 sobre MR. Se o coeficiente tivesse dado 2, então ficaria menos 1 sobre 2. Como o coeficiente que deu 1, ficou menos 1 sobre 1, que é o próprio menos 1. Observe aqui que o coeficiente da primeira é 1, ó, não é menos 1, é o número 1. E o coeficiente da segunda é menos 1. Tá bom? Beleza. Pode falar. Lá na primeira, você fez com B e com C. Poderia ter feito com os outros valores? Não, podia ter feito. No caso, a base é B e C mesmo. A base é B e C mesmo. A altura é A. Travou aqui, professor. Não vi o que você falou. Desculpa. A base é BC e a altura é A.
Mas eu poderia ter feito mais simples se eu tivesse pegado também assim, ó. X, Y, 0, 2, 2 e 4. E aqui embaixo, como você já sabe, coloca X e coloca Y. Lembra disso? Tá? Sim. Beleza? Então vai ficar 2x, vai ficar 0, 2y, vai ficar 0, 2 vezes 2 vai dar 4, então menos 4, 4 vezes x vai dar menos 4x, então, menos 4x. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 2x mais 2y menos 4 menos 4x. 4x. Pronto. Então, observe aqui que vai dar aquilo que a gente estava pensando. Ó, esse 4 com esse 2 que vai ficar menos 2x mais 2y menos 4 igual a 0. Viu que a equação é exatamente a mesma? Ó, dividindo todo mundo por 2, você vai ter então menos x mais y menos 2 igual a 0. Tá bom? Então, Arthur, a gente poderia ter seguido a sua dica, que a gente chegaria muito mais rápido do que ter feito o coeficiente e depois substituído para a gente achar isso daqui. Porque isso daqui que a gente achou é a mesma coisa que isso. A única norma que não dava para a gente fazer era a segunda, porque a segunda ele pede que ela seja perpendicular, porque trata-se da altura. Tá bom? Yasmin, tá tudo tranquilo aí? Ah, professor, tranquilo é uma palavra muito forte. Mas pode Muito continuar. forte. Tô te ouvindo. Eu quero que vocês Professor, entendam. deixa eu copiar Oi, pode aqui. falar. Oi? Só Arthur tá estou terminando de terminando de copiar. copiar, calma aí. Ah, tá. Beleza, beleza. É que ele caiu da rede quando era criança, é meio lento assim, entendeu? A mãe dele pediu pra eu ser amiga dele. Então seja amiga. Eu tô ganhando pra isso, né, professor? Aí você sabe como que é, né? Não, tá certo, Capitalismo tá é certo. difícil. Capitalismo é cruel. Não, mas só para os professores de geografia. Eu, como professor de matemática, eu gosto muito do capitalismo. Eita! Não gosto muito, Mas não. Né? vamos à letra B. Letra B é bem facinho, bem simples. Ele quer que a gente ache o ponto H. O ponto H, pé da perpendicular da altura relativa do vértice A. Então, ele quer achar onde que elas se cruzam. Onde que as retas se cruzam? Ele quer achar esse ponto aqui, ó. Ponto onde elas se cruzam. É isso que ele chamou de ponto H. É da reta perpendicular em relação à altura. Então, como você tem aquele ponto ali, deixa eu pegar aqui. Ó, aqui, onde encontra aqui, a gente chama de H. H. Então, para a gente achar esse ponto H aqui, que é onde elas se cruzam, a gente vai pegar as duas equações. Então, quais são as duas equações? Nós temos x mais y, x mais y, isto, o x menos y, no caso, né? X menos y mais 2, ó, menos x mais y, e que não tem um menos? O que não tem um menos? Menos x mais y menos 2. Menos x mais y menos 2. Então, menos x mais y menos 2. Deixa eu trocar aqui. Colocando errado aqui. Menos x mais y menos 2. Igual a 0. E eu tenho a outra
equaçãozinha, que é x mais y igual a zero. X mais y igual a zero. Então, aqui dá para a gente simplificar esses valores aqui, certo? Então, é só somar, daquela forma que a gente já sabe, ou seja, só soma, eu só junto aqui os valores que eu tenho aqui. Então, menos x com mais x, ó, já cancela, dá zero. Y com mais y dá 2y. E abaixo menos 2. Tudo isso igual a zero. Então, para a gente achar o valor de y, a gente vai terminar a conta. Então, ficou 2y menos 2 igual a zero. Então, 2y igual a 2. Então, y é igual a 2 sobre 2. Ou seja, o nosso y vale 1. Se o nosso y vale 1, então eu tenho que achar qual é o valor de x. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho que x mais y é igual a zero. Ó, que é a segunda equaçãozinha aqui. Então, na segunda equação, tem que x mais y é igual a zero. Como o valor de y é 1, então ficou x mais 1 igual a zero. Então, x é igual a menos 1. Tá, beleza? Então, a pergunta foi, qual é o ponto H aonde é o pé da escada? Então, o pé da nossa reta perpendicular. Então, o ponto H será para x, menos 1, para y, 1. Tem facinho? Olá. Não, eu entendi a conta. Eu só não chegaria nessa interpretação. Eu não saberia o que seria esse pé da perpendicular aí. Ah, o pé da perpendicular. A escrita tá meio estranha mesmo. Poderia ter colocado qual é o ponto de encontro das duas retas. Era muito mais fácil do que falar. O ponto H é o pé, não sei o que, da altura relativa. É muito. Eu poderia colocar onde que elas se encontram, né? Poderia ser muito mais fácil. Pois é, eu não ia saber o que usar aí Não, pra fazer. Tá mal escrita mesmo, viu, Arthur? Ou foi escrito assim pra ferrar com a gente mesmo. Letra C. A medida da altura de A até H. Então, a gente vai fazer de A até H, a gente vai achar a distância, né? E aí, para a gente achar a distância, vocês já fizeram isso já algumas vezes. Ó, o A é 1 e menos 1. E o H a gente acabou de achar que é menos 1 e 1. Então, nosso letra C, ele quer saber da distância. Então, lá no início das nossas aulas, nós fizemos isso. Ó, a distância ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya também ao quadrado. Como o nosso A, ou seja, nós temos o H tá aqui, e o elemento A, vamos colocar ele aqui, ó, na lateral de cá. Nosso A é 1 e menos 1. Vamos colocar como A e o B aqui, sendo B o valor de H. Então, distância ao quadrado é igual. X do B é menos 1, então ficou menos 1, menos o x do A. X do A é 1 ao quadrado, mais y do B, 1, menos y do A, menos 1, também ao quadrado. Resultado aqui na frente. Distância ao quadrado é igual. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Então, tem aqui exatamente 4. Mais menos 1 com mais 1 aqui dá 2. 2 ao quadrado também dá 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Continuando aqui na frente também. Distância é igual. Esse quadrado vai passar em forma de raiz. Então, raiz quadrada do número 8. Como 8 é 2 vezes 4, tá certo? 8 é 2 vezes 4. Então, o 4 tem raiz, que é 2, então a gente vai tirar o 2 por de fora.
Então, vai ficar assim, ó. Distância é igual a 2 raiz de 2. Esse 2 aqui é do 4, ou seja, 2 vezes 4. Como 4 tem raiz do número 4 é 2, então 2 para o lado de fora. Então, a distância é essa daqui. Tá? Bem simplesinho, a gente já fez algumas vezes essa equaçãozinha aqui, que é a aplicação de Pitágoras, tá? Isso aqui é exatamente Pitágoras, que é a distância entre os pontos x e x, ó, x e x, e a distância entre y e y. Então, você tem esse pedaço, e nós estamos caçando isso. Tá? Nós estamos caçando esse Dzinho aqui. Por isso que d ao quadrado é igual a diferença desse ao quadrado mais a diferença desse ao quadrado. Que é a diferença entre xa e xb ao quadrado, yb e ya ao quadrado. Professor, como é que Pode falar. você resolveu a raiz de 8 mesmo? A raiz do número 8 é o seguinte, a gente pode simplificar a raiz do número 8. Então, como raiz do número 8 é a mesma coisa que raiz do número 4 vezes 2, como 4 tem raiz, então tira ele para fora, fica 2 raiz de 2, tá? Eu posso separar isso aqui, ó. Posso separar ele assim, ó. Raiz do número 4 vezes raiz do número 2. Tá certo? Como raiz do número 4 é 2, então fica 2 vezes raiz de 2. Beleza? Beleza. Vamos fazer a nossa questão 2 e a nossa questão 3 para encerrarmos a semana. Oh, que bom, hein? Estamos encerrando a semana de estudos. Sucesso para Muito bom. vocês. Vocês são os melhores. Muito bom, não professor. aprendi nada. Como assim? Você nem assiste minhas aulas? Fica matando aula o tempo todo, né, Arthur? Nossa senhora, eu tenho nem vergonha de falar isso. Não, Yasmin, Oh, não vou nem falar Arthur, não nada. minta, Arthur. Fala aí, Arthur. Não minta, Arthur. Esse Arthur não conta a opinião dele, já falei que ele caiu da rede. Só mimimi? Eita, que bom que a gente se diverte. Vamos, agora sim, agora vocês me ajudam aqui. Vamos colocar a nossa equaçãozinha. A de x0 mais b de y0 mais c. Deixa eu fazer esse b direito aqui. Mais b de y0 mais c dentro do módulo dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Essa é a distância. Então, ó, a área do círculo determinado pela circunferência, onde tem o ponto C, é 1 e 2, e tem uma tangente, ou seja, a tangente à reta 3x mais 4y mais 4. Vale quanto? Então, ele quer saber essa nossa área. Para a gente achar a área, a gente tem que achar a medida do raio. Tá certo? E a medida do raio é exatamente a distância entre o centro, que é o centro C. Então, imagina que tem a circunferência. Certo? Opa, desculpa aqui. Uma circunferência, tem um ponto no centro, que é o ponto 1 e 2. Ponto do centro, que a gente chama de ponto C. E aqui tem uma reta passando aqui, ó. Tá? Tem uma reta passando aqui, que ele chamou essa reta de reta tangente. Então, estou tangenciando. Eu tenho uma distância que vai do centro até a borda aqui, que a gente chama de raio. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso raio. Beleza? Então, é isso que a gente vai encontrar. Ó, a distância entre essa reta até esse centro, a gente encontrar o raio. Encontrando o raio, a gente vai fazer a área dessa circunferência, que é a área do círculo, que ele pediu aqui, ó. A área do círculo. A área do círculo é... A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado.
Beleza? Vamos achar aqui, então, a distância. Distância é igual. Olha, Yasmin, a gente vai pegar exatamente essa reta aqui, ó. 3x mais 4y mais 4. 3x mais 4y. Não seria 3 vezes 1 mais 4 vezes 2? Perfeito. Essa tá demais, é isso aí. Já vamos substituir agora. No lugar desse x aqui, a gente vai colocar o x0, que é o 1, e o y0, que é o 2. Então, vamos colocar aqui 3 vezes 1, 4 vezes 2, tudo isso dividido por a e b. A e b é 3 e 4, então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Então, nós temos 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 2 é 8, 8 com 3 dá 11, 11 com 4 dá 15. Então, aqui em cima deu 15. E aqui embaixo vai dar 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, Ô, prof, 16 com o 9 que eu dá... não entendo é a relação disso com a área. Tipo, como que eu vou descobrir a área, meu Deus? Porque a área do A círculo área... é pi vezes r ao quadrado, né? Isso Aí mesmo. pi é 3,14. Aí Isso. ele quer saber o raio e ele me dá a tangente, né? Isso. Como que eu vou descobrir o raio, meu Deus? O raio vai ser exatamente a distância entre o ponto e a reta. Entre o ponto e a reta. Arthur, Simval, você sumiu, Arthur? Internet caiu, velho. Caiu até no Eita! WhatsApp, voltou agora. Seja bem-vindo novamente. Ó, então, a Yasmin, a gente está falando Valeu. aqui, ó. O raio vai ser exatamente a distância entre o ponto e a reta. Por isso que a gente usa a distância entre ponto e reta. Ai, Tá? olha, Aqui eu tô calculando essa distância aqui, ó. Entre o ponto central e a reta, que é essa reta aqui é tangente. entendi. Mas essa fórmula de distância ela é fixa. Ela é fixa, é sempre isso daqui. Você pode ver que a gente usou lá em cima nas explicações, estamos usando aqui agora. É fixa, é exatamente isso aqui que você está vendo. Tá bom, beleza. Tá? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 com 9 dá 25, raiz de 25 é 5. Então vamos dividir aqui por 5. 15 para 5 é 3. Então a gente tem que a distância entre o ponto e esse pedaço aqui é 3. Ou seja, então o raio da nossa circunferência, o raio é igual a 3. Se o raio é 3, a gente para achar a área da circunferência é π vezes o raio que é 3. Vai ficar π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, a nossa área da circunferência é 9π. Tá bom? Beleza? Resposta letra B de bola. Letra B. Vamos um pouquinho mais adiante. Questão de número 3 e última. Na questão de número 3, o professor vai Prof, colocar. Oi, pode tá. falar. Não, eu descobri aqui. Eu ia perguntar por que que o B era 4, mas eu vi que é por conta da equação. Da equação, a equação B é 4. O Tá. x, ó, todo x na nossa equação, ele é o A. O y na equação é o B e o termo independente é o termo C. Aham, Tá bom? entendi. As retas RS são equações cartesianas, tal. Respectivamente, são tangentes de um círculo C. O perímetro de C em centímetros é. Olha, aqui é o perímetro. O perímetro da circunferência, ou seja, o perímetro desse círculo é a circunferência. E a circunferência, ó, circunferência é igual a 2π raio. Tá? Então, a circunferência é exatamente 2 vezes o π vezes o raio. Nesse caso, a gente vai ter que encontrar esse raio aí também. Se elas são tangentes, então deixa o professor colocar uma imagem aqui para vocês, ficar mais fácil de a gente entender.
Vou botar aqui. Aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. É encontrar os nossos valores do coeficiente, certo? O nosso coeficiente é sempre B sobre A. Esse é o nosso coeficiente, chamado coeficiente angular. Então, B sobre A. Aliás, menos B sobre A. Bom? Então, vamos colocar aqui que é S e aqui é R. Então, na nossa... primeiro, que é MR, o B é esse carinha aqui, ó. E o A é esse primeiro aqui. Então, o B é o Y e o A é o X. Aqui o B também é Y e o A é o nosso X. Então, vai ser o seguinte, ó. B é 4, negativo. Mas já tem o negativo da forma, então fica menos o menos 4 sobre 3. Menos o menos 4 é mais 4, então mais 4 sobre 3, fica 4 sobre 3. Aqui o B é 4 positivo, então fica menos 4, que já é da forma, sobre o A, que é menos 3. Então, menos 3. 4 sobre 3 vai dar 4 sobre 3 também, porque menos com menos é mais. Ou seja, se os coeficientes são idênticos, e o C ele é diferente, ó, então significa que elas são paralelas, tá? De novo, ó, se os coeficientes são idênticos, significa que elas são paralelas, tá? Coeficientes angular iguais às retas são paralelas. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Já não dá para escrever aqui embaixo. São paralelas. Tá? Essa é uma observação muito importante. Paralelas. Então, se elas são paralelas, elas estão o quê? Elas estão na extremidade da circunferência e em outra extremidade. Então, o que eu vou encontrar de distância entre elas aqui vai ser exato. Oi, pode falar. O que significa esse M mesmo? Eu cheguei atrasada. Coeficiente angular. É o coeficiente angular. Que seria? Que seria a inclinação da reta. Ah, tá. Uhum. A inclinação da reta. Bom? Beleza. Beleza. Então, nós temos que essa inclinação da reta S e da reta R, elas são idênticas, ou seja, então elas são paralelas. Se uma fosse mais inclinada que a outra, elas iam se encontrar, ou seja, seriam concorrentes. Dito isso, então, nós temos aqui alguns pontos. Então, vamos ver a reta S, o que ele coloca ali para a gente? As equações cartesianas são, respectivamente, são tangentes a um círculo C de perímetro em C. Colocando um ponto qualquer aqui, nós podemos encontrar a distância entre DRS e DPS. Então, vamos achar exatamente ponto aqui, ó. Ponto central aqui. Então, aqui nós vamos usar para x igual a 0 e para y igual a menos 2. Então, tanto faz eu achar a distância de R até esse ponto ou de S até esse ponto. Eu estou falando que ele é o ponto central aqui. Eu estou falando que ele é o ponto central da nossa circunferência. Então, dito isso, nós vamos fazer o quê? Distância entre R. Vamos fazer a letra R aqui. Então, nós temos o seguinte.
Essa nossa... Professor, Pode falar. como é que você achou lá que o centro lá é 0 e menos 2? 0 menos 2? Pela distância entre as duas retas. Pela distância entre as duas retas. Vai ficar claro para você agora, tá? Pela distância entre as duas retas. Eu tenho esse ponto aqui, que é o ponto P, e esse ponto aqui, que é o ponto P. Como eu sei que essa reta aqui que está passando aqui, ela é perpendicular a essa e perpendicular a essa, então eu tenho que é 4, 3 e 4, 3. Ou seja, está vendo que existe um 4 aqui e um 4 aqui? Então vai ser exatamente a metade em relação a esse valor. E como o 3 menos 3 também vai dar 0. Aí você vai entender agora. Ó, presta atenção. A distância entre DR e DS é a mesma. Ou seja, a distância entre as duas retas DR e DS são iguais. Então a gente vai usar aqui, ó, 3 menos 3, x, menos 3, vamos usar essa daqui, ó. Essa aqui. Eu tenho, organizado aqui, eu tenho menos 3x, mais 4y, menos 12 igual a 0. Então, menos 3x. No lugar do x, a gente vai colocar aquele zero ali. Então, menos 3, que multiplica 0. Mais 4, que multiplica menos 2. 4, que multiplica menos 2. Certo? E nós temos ainda o menos 12. Tudo isso dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada do nosso valor A, que é menos 3 ao quadrado, nosso valor B, que é 4 ao quadrado. Então, essa distância vai ficar 3 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 8 com 12 dá 20, então dá menos 20, sobre esse valor aqui, que é 5, né? Sobre 5. Menos 20 dentro do módulo. Menos 20 dentro do módulo dá 20, sobre 5, resultado é exatamente 4. Opa, por que 4, professor? Aí você vai entender, ó. O Arthur, então esse 4 aqui, ó, é exatamente o que? A distância total, que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Mas por que Beleza? ficou menos 2 em vez de 2? Porque é a metade em relação a esse 4, que é o mesmo 4 que a gente tem aqui, ó. Tá vendo que os valores, ó, é 4 aqui, ó. E também, ó, 4 aqui, ó. No x também, no y. Ou seja, ambos os valores de y aqui não é 4? Sim, Sim? sim. Tudo bem? Então, isso Mas por que significa ficou que a menos 2, distância... em vez de ser só 2 positivo? Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte, vai ficar mais simples. Vai ficar mais simples. Está vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o ponto para x e para y. Para x e para y. Então, no x, você pode ver que tem um é menos 3 e outro é mais 3. Então, a gente tem que o x vai ser exatamente esse ponto zero, porque eles são inversos. E aqui vai ser a metade dos valores, ou seja, o y vai ser exatamente a metade em relação à altura. O y é a relação da altura e o x é a relação do comprimento. Comprimento aqui, x. Ou seja, então esse ponto aqui será o quê? O nosso x, vamos colocar aqui, nosso x do B,
em relação ao nosso x dual. Tá? Nosso x dual. Só que vai ser dividido para 2. E aqui vai ser a mesma coisa. Nosso x, nosso y do B, mais o nosso y do A, também dividido para 2, para a gente encontrar exatamente esse ponto aqui, que é o ponto central. Ok? Ah, entendi mais ou menos esse negócio menos doido aí. Muito doido ainda, né? Muito doido ainda. Mas calma aí que já vai ficar mais claro. Deixa eu A conta só terminou? terminar aqui. A conta acaba aqui agora. Ó, circunferência. A gente tem que achar a circunferência. Como que a gente acha a circunferência? 2πr. Então, circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Mas o raio não é 4. O diâmetro que é 4, que é a distância entre a reta 1 e a reta 2. O raio é exatamente quanto? Se o diâmetro é 4, o raio é quanto? 2. 2. Exatamente, o raio é 2. Por que o raio é 2, Arthur? Porque ele é a metade da distância de y. Tcharam! Não? Ainda não? A distância de y, a distância entre Qual que as é o duas y? retas, a O y é na distância entre as altura. duas retas é quanto? Ó, Tá. tá vendo que a distância uma é 12 e a outra é 8? Certo? Como é que eu vou saber que a distância é 8 e 12? É porque esse aqui é o coeficiente linear. O coeficiente linear é o nzinho. Então, o nzinho é menos o menos 12 sobre a, que é 4, certo? E o outro vai ser menos o menos 8 sobre a, que também é 4. Esse aqui é o coeficiente linear. Então, pela distância, então, o que muda das duas retas? Tá vendo que o A é igual, o B também é igual. Somente o ponto C que muda, ou seja, somente a parte linear que muda. E a parte linear muda em quantas unidades? Muda exatamente em 4 unidades. Aí fala, professor, não precisava nem usar a equação? Precisava, porque a gente está estudando a equação, senão a gente já iria direto por esse ponto aqui. Observe que as duas equações são idênticas. A única coisa que muda é a distância do C. Ok? Circunferência é igual a 2 vezes π. Então, o raio é 2. 2 vezes 2 dá 4. E a gente acabou aqui. 4